Bom dia! Estamos hoje no 8º vídeo da nossa série do Devocional Diário Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente, da Joyce Meyer. E hoje a gente vai falar sobre você pensar sobre o que você está pensando. E o versículo que a gente vai iniciar hoje é Salmos 119:15, que diz: Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Mas antes da gente iniciar todo esse conteúdo de hoje, eu queria te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ao final do vídeo esse vídeo com uma pessoa que você acredita que realmente precise também ouvir essa mensagem. O intuito desse vídeo justamente é espalhar a palavra de Deus e eu espero que você me ajude com isso. Mas iniciando aqui, né, a palavra de Deus nos ensina sobre com o que nós deveremos gastar o nosso tempo pensando, né? Como a gente acabou de ler, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Então, muitas passagens que a gente vai ver hoje, a Bíblia nos diz exatamente com que nós devemos gastar o nosso tempo pensando. E nessa passagem, né, o salmista diz que ele pensava e meditava nos preceitos de Deus. Ele passou muito tempo ponderando sobre os caminhos de Deus, suas instruções e seus ensinamentos. E lá em Salmo 1:3 também está escrito que quem faz assim, né, quem medita na palavra de Deus, quem gasta tempo realmente refletindo sobre a palavra, é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido, né? É muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus, e quanto mais a gente gasta tempo meditando, se dedicando a isso, mais a gente colherá os frutos da palavra, né? Então a gente precisa também ter cuidado com o que a gente pensa. Em Marcos 4:24 vai dizer: Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, né? E esse versículo, ele nos diz que quanto mais tempo a gente gastar meditando na palavra, que lemos e ouvimos, mais poder e habilidade teremos para fazê-lo, né? Mais revelações nós teremos e obteremos da palavra de Deus aquilo que investimos nela, né? Isso é muito forte. A gente vai obter da palavra de Deus o que a gente investe nela. Quanto tempo você está investindo no seu dia a dia para refletir sobre a palavra de Deus? Quanto tempo você está se dedicando a meditar de fato na palavra de Deus? A gente vai colher justamente aquilo que a gente está plantando, né? O tempo que a gente está investindo, né? E as pessoas podem simplesmente ir ao culto, sair de casa e ouvir a palavra de Deus de outras pessoas. E não estou dizendo que isso é ruim ou errado, mas nós devemos dedicar a nossa vida, o nosso tempo também investindo na palavra de Deus, lendo, fazendo o nosso devocional, lendo livros que nos esclareçam sobre passagens, como é o caso desse livro. A gente tem que estar sempre procurando investir o nosso tempo nessas meditações e não apenas ir lá na igreja e ouvir a palavra de Deus sem esforço. E uma pessoa obterá da palavra aquilo que ela estiver pronta para investir nela, né? Então nós não devemos ser cristãos de apenas ir à igreja aos domingos. Nós temos que estar meditando, lendo, ouvindo, refletindo sobre a palavra todos os dias, e nós colheremos frutos daquilo que a gente está investindo nela. Se você só investe em ir na igreja domingo, quais frutos você acha que vai colher? E nós precisamos de fato meditar na palavra. Em Salmos 1, do 1 ao 2 vai dizer: Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia, né? E segundo o dicionário, meditar significa, ao contrário do que a gente pode associar, né? Quando a gente fala meditar, a gente associa a muitas vezes aquelas questões do yoga, de fazer aquela meditação guiada, enfim. Mas, segundo a palavra de Deus, não é isso. A meditação significa refletir sobre, ponderar, planejar ou pretender na mente, entregar-se à contemplação, né?
E no dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, essa palavra meditar significa primeiramente ser cuidadoso com, aplicar-se a, praticar, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, ponderar e imaginar. E em Provérbios 4:20 vai dizer: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos, né? Se nós aplicarmos a palavra de Deus, meditando nela, refletindo nela, sobre ela, estudando ela e praticando a nossa mente, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos meditar, e meditar significa tudo isso, né? Aplicar, refletir, estudar, repetir e praticar. E a gente pode falar até daquele antigo ditado que diz: a prática produz a perfeição. E como que a gente quer ter uma vida cristã cada vez mais evoluída, cada vez mais perfeita, cada vez mais santa, se a gente não pratica a palavra de Deus? Se a prática leva a perfeições em todos os âmbitos da nossa vida, por que não seria diferente no cristianismo, na nossa vida com Deus, né? E a meditação produz sucesso. Em Josué 1:8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ou seja, a gente tem que meditar e praticar, fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, né? Se você quer ter sucesso e prosperar em todos os procedimentos, a Bíblia diz que precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite e colocá-la em ação. E por muitas das vezes a gente passa o nosso dia pensando em coisas que não favorecem nada, que às vezes são mentiras, como a gente já falou lá atrás sobre como Satanás gosta de implantar mentiras em nossa mente, falsas crenças, e às vezes a gente passa o dia todo meditando nisso, meditando nessas mentiras, meditando nessas falsas crenças, meditando em muitas das vezes bobeiras, e a palavra de Deus mesmo a gente não medita. Pense sobre o que você está pensando. Em Efésios 2:3 disse: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa mente, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui Paulo nos adverte que não devemos ser governados pela nossa natureza carnal, os impulsos da nossa carne, os pensamentos da nossa mente carnal, né? Precisamos realmente estar disposto a mudar isso. E a autora, que é a Joyce Meyer, ela fala, né, que ela estava pensando nas coisas erradas. Ela ia à igreja e havia feito isso por anos na vida dela, mas na realidade jamais pensava sobre o que ela ouvia, ela jamais refletia, jamais meditava. Era como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Por muitas das vezes a gente faz isso, a gente vai na igreja e o pastor prega e a gente ouve, a gente não medita, a gente não reflete, a gente não anota nada, a gente não recorda durante a nossa semana e entra por um ouvido e sai por outro, né? E aí, até no nosso devocional, a gente lê, faz a leitura ali, faz um check ali do quantas passagens a gente deveria ler por dia, né? Quantos capítulos e só. E não medita, não presta atenção, não estuda sobre aquela passagem, enfim. Nenhuma virtude ou conhecimento nos voltará à memória, porque a gente não está meditando de fato naquilo, a gente está apenas lendo ou apenas ouvindo, não está refletindo sobre todas aquelas coisas, né? E a gente precisa de fato meditar. Em Salmos 48:9 fala o seguinte: pensamos, ó Deus, na sua misericórdia no meio do teu templo. O salmista Davi falava frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor. E até ele tem outra passagem aqui que ele fala sobre estar amargurado, depressivo, e ele fala que retorna os pensamentos dele às obras boas que o Senhor já fez. Então a nossa mente, a gente consegue controlar muita coisa através da nossa mente. Ao invés de a gente focar no problema que a gente está passando, ao invés de a gente ficar refletindo, meditando sobre o problema, a gente tem que trazer à nossa memória tudo aquilo que Deus já fez de bom, como Ele é maravilhoso, como Ele nos ama e como tudo no final coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Como a gente falou anteriormente. Não que tudo vai dar certo, mas
que mesmo que alguma coisa dê errado, ela está cooperando para o bem no final, porque Deus quer o melhor para as nossas vidas. Então a gente tem que estar sempre voltando os nossos pensamentos a essas coisas boas, a essas promessas e não focando nos problemas. E em Romanos 12:2, que é uma passagem bem conhecida, diz: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Está dizendo que para a gente ter uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que nós precisamos? Renovar a nossa mente. E esse processo, né, de uma nova forma de pensar, seremos moldados e transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Quando a gente se dispõe a ter uma mente renovada, a gente começa a caminhar para os propósitos, ter a identidade firmada naquilo que Deus tem para nossa vida. E isso não tem a ver com salvação. Lá no céu a gente vai encontrar pessoas que foram salvas e que acreditavam verdadeiramente em Jesus como seu único salvador, estarão lá no céu, mas que aqui na terra não desfrutaram de uma vida de vitórias, porque elas não tiveram uma mente renovada, né? E elas não viveram aquilo que Deus tinha para a vida dela. Mas de certa forma elas estão acreditando e crendo que Ele é o salvador da vida delas, e a gente pode ser esse tipo de pessoa que está com a salvação garantida, mas não está vivendo o melhor de Deus para nossas vidas, porque a gente não está aberto a ter essa mente renovada. E em Filipenses 4:8 vai dizer: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É muito claro, a Bíblia nos deixa muito claro o que devemos pensar, sobre quais pensamentos nós devemos meditar, refletir, o que deve ocupar a nossa mente, né? Somos instruídos a pensar em coisas boas, coisas que vão construir e não destruir. E quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz. E quando ela é uma pessoa infeliz, ela torna os outros ao seu redor infeliz também. E Satanás, por muitas das vezes, nos leva a pensar que a nossa infelicidade está no problema ou no fato e no fato de alguma coisa que realmente não é. E ele quer que elas pensem que estão infelizes em virtude do que está acontecendo ao redor dela. Às vezes a gente bota a culpa no nosso marido, nos nossos filhos, nos nossos irmãos, na nossa mãe. Eu estou infeliz porque ele fez isso, eu estou infeliz porque ela fez isso, ou porque ele deixou de fazer isso, mas a nossa infelicidade realmente está no nosso pensamento, no que está acontecendo dentro da gente, não o que está acontecendo ao nosso redor. Se a gente estiver focado em pensar nas coisas boas, mesmo que alguém tenha feito algo para você, isso não vai te abalar, porque você está focado nas coisas boas, né? E a gente precisa realmente pensar sobre o que estamos pensando e localizar alguns dos nossos problemas e colocar-se no caminho da liberdade muito rapidamente. E eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para esse dia de hoje de vocês. Apesar de serem muitas páginas, nesse capítulo de hoje eu tentei ser bem breve. E amanhã a gente começa na parte 2. Amanhã não, desculpa, terça-feira. A gente começa na parte 2, que vamos falar sobre as condições da mente, né? E eu aguardo vocês. E se você acha que alguma pessoa precisa ouvir essa mensagem, também compartilha com ela. Mais uma vez, o intuito desse vídeo é fazer com que o evangelho seja entregue a cada vez mais pessoas. E eu conto com a sua ajuda para isso. Espero que tenha feito sentido para você e até a nossa próxima mensagem.